morde. Em 2 gole, sequei a cuia de chimarrão. Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre SSDs. Eu tenho duas unidades aqui de modelos diferentes. Um SSD SATA, que é utilizado com aquele cabinho que vai na placa-mãe, e um outro SSD, que está cada vez mais em alta, mais famoso, um SSD NVMe. Os respectivos modelos são um Delta Max SATA T-Force, que é da Team Group, a marca, e o outro é um T-Force Cardia A440, também Team Group. Eles enviaram esses SSDs aqui pro canal pra gente fazer a review, análise, unboxing, enfim, agradeço demais. Mas a gente não vai ver nesse vídeo de hoje um unboxing e análise desses equipamentos aqui. Ué? A gente vai utilizar eles no vídeo para falar de um assunto que é o seguinte: porque quanto mais a gente enche o SSD de arquivos, sei lá, um SSD de 1 TB, beleza, instala no PC, tem um Windows, só o Windows já usa 20 GB, aí tu vai colocando o jogo, vai colocando arquivo, vídeo, foto, blá blá blá, vai enchendo, e cada vez que mais enche de arquivo, a velocidade que é anunciado no SSD, ela vai caindo, ela não chega a bater mais tudo aquilo que se dizia e que no começo batia. Por que acontece isso? Não sei. É justamente isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Se gostar e aprender alguma coisa nova, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se junta aqui na nossa turma de informática. Muito obrigado a presença de todo mundo de sempre aí. E é isso aí. Vamos lá. Então galera, pra gente começar aqui, ó, quero mostrar só um pouquinho dos dois modelos que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Esse aqui é o SSD SATA, inclusive eu tô fazendo o teste dele nesse momento lá, ó, naquele monitor ali. Ele tá medindo aqui, tirando as métricas. A gente vai ver depois o gráfico com o resultado final. Esse SSD SATA, ele mostra pra gente aqui, ó, nos dados de velocidade, ele consegue fazer leituras de dados com velocidade de até 560 MB por segundo. E na parte de escritas, ele consegue chegar até na velocidade de 510 MB por segundo. A gente vai ver se é 100% do tempo essa velocidade aqui. Já o outro NVMe, que é esse modelo aqui, ele diz aqui pra gente, na parte de trás da caixa, que ele consegue chegar em velocidades de leitura e escrita em até 7.000 MB por segundo e 6.900 MB por segundo, respectivamente. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Muito bem, galera, vamos lá, ó. SSD. Tá aí o SSD NVMe e a gente vai dar uma passeada básica sobre a estrutura de armazenamento de informações e dados no SSD, pegando o exemplo aqui uma figura de NVMe, que é conectado lá na placa-mãe no slot 1.2. A gente tem presença dos chips Flash NAND maiores, pode ter a presença de uma memória DRAM, igual tem na memória RAM do PC, e tem aqui o controlador. A memória Flash NAND, dentro dela, a gente tem repartições que são chamadas de planes. Esses planes aqui, dentro de cada um deles, a gente tem grupos de blocos. E dentro dos blocos a gente tem separações em páginas, que por sua vez, das páginas a gente chega até as células. E essa é a menor unidade que a gente vai ter dentro da Flash NAND, e é justamente o tipo de célula utilizada nos SSDs que vão dar as diferentes nomenclaturas e que vão dizer muito sobre a durabilidade do SSD em ciclos de regravação que essa memória vai conseguir ter, velocidades que ela pode atingir e muito mais coisa. Os principais tipos de Flash NAND que a gente tem são esses aqui: SLC, MLC, TLC e QLC. O que é a diferença entre cada um deles? SLC quer dizer Single Level Cell, uma célula de um único nível. MLC é Multi-Level Cell. TLC, Three Level Cell ou Triple Level Cell. E o QLC, Quad Level Cell, uma célula de 4 níveis. Traduzindo e simplificando isso aqui, quer dizer que em uma célula de uma memória Flash NAND SLC, a gente consegue colocar 1 bit de informação. Por isso que ele é um Single Level. Ele tem um nível só de informação que pode ter. Isso vai querer dizer que pode caber ali dentro ou um 0 ou um 1. É um dado só, um único bit. Então ele varia. Ou é esse nível aqui, né, por isso que é o level, ou ele é um nível 0, que vai ser representado falando de eletricidade em um nível de tensão, um nível de energia baixo, vamos supor, mas também pode ter um outro nível de informação, que vai ser uma outra carga de energia diferente que representa o bit 1. Quando a gente tem memórias Flash NAND do tipo MLC, a tradução é multi, é célula de multinível. Essa sigla não dá um número fixo pra gente. Poderia ser um TLC, um QLC, afinal de contas é multinível, não está dizendo um número fixo, mas na maioria dos casos quer se referir a uma célula de 2 níveis. Poderia ser então, no certo, um DLC, a gente poderia chamar? Um Dual Level Cell ou Double Level Cell, uma coisa assim. Porque quer dizer o quê? Que em cada célula de armazenamento de informações podem entrar 2 bits agora. Olha só como a representação é diferente. Em um mesmo espaço, a gente consegue ter
mais informações. Então agora passam a ser 4 níveis diferentes de eletricidade que essas células conseguem ter, diferente da SLC. Ou seja, no mesmo tamanho, no mesmo volume, eu consigo ter mais informação. Até agora parece bom, né? Mas vai ter os poréns também. Uma célula TLC, ela consegue em uma única célula armazenar 3 bits. Então aqui mais uma vez duplica a capacidade, a densidade de armazenamento, porque são agora 8 níveis diferentes de eletricidade que a célula consegue trabalhar e armazenar 3 bits. E o QLC, ele vai passar para um nível de 4 bits por célula. E aí vai duplicar mais uma vez a quantidade de variações que a gente poderia armazenar dentro de uma única célula de uma memória flash NAND que contém no SSD. Mais espaço de armazenamento, resumindo a coisa, são mais gigabytes em o mesmo espaço que a gente poderia armazenar. Só que aí vão ter algumas diferenças que não é só vantagem. SLC, para produzir, é mais cara, é mais dinheiro. A QLC é menos. É a mais barata. O que a gente mais vê no mercado hoje está sendo TLC. E provavelmente mais para frente vai ser mais comum a gente ver os tipos QLC, porque são flashes NAND mais baratas de produzir e que conseguem armazenar mais gigabytes. As desvantagens vão ser que a durabilidade desse tipo de célula aqui é menor do que essa. Afinal de contas, olha só, aqui são só 2 níveis de eletricidade que ela trabalha. Aqui são 8 níveis, aqui são 4 níveis. O desgaste físico, falando de eletricidade no qual o componente trabalha, esse desgaste é maior. Então os ciclos de regravação, que quer dizer que eu posso apagar e reinserir um novo dado, os ciclos de regravação nesse tipo de flash NAND é bem menor do que em uma SLC. Ok, Miguel, mas o que isso tem a ver com a velocidade? Mais um parênteses. Memórias flash SLC são mais rápidas que as QLC e TLC. Aqui na ponta de cima é mais caro e mais rápido, aqui é mais barato e mais lento. Aqui em cima é mais resistente, aqui é menos. E aí que vem um ponto. Olha bem, nós estamos falando de velocidade e conforme eu coloco mais gigabytes no meu SSD, ele pode ficar mais lento. Aqui é mais rápido e aqui é mais lento. O mais comum eu falei que é o quê? TLC. Então a gente não tem SSDs com os tipos de flash NAND mais rápidos. Mas como é que eles podem ter as altas velocidades que a gente vê na caixa? E agora que a gente bateu na questão de velocidade e os tipos de células na flash NAND, a gente vai chegar para esse bonitão aqui, ó. O termo Cache SLC. Ou SLC Cache, tem assim também, ó, PSLC Cache, que é pseudo SLC. Já vou descomplicar. A gente tem 3 tipos aqui. Eu, na verdade, tinha esquecido de um e botei agora mesmo. Um cache SLC dinâmico, um estático e um híbrido. O híbrido mistura esses dois aqui. Para continuar no exemplo, a gente vai simular um SSD aqui embaixo, tá? A densidade dele está representada aqui nessa barra, que é o armazenamento do SSD. Essa barra aqui corresponde a 1000 GB, que seria 1 TB. E esse SSD aqui, ele tem memórias flash NAND, que são TLC, aquela com os 3 níveis, né, de armazenamento. É um SSD comum que a gente tem no mercado. Só que esse SSD, ele tem o recurso de o cache SLC. O que vai acontecer com isso? Nesses 1 TB aqui, parte desse armazenamento, vamos colocar ele aqui na frente, ele vai ser separado aqui uma parte, isso é muito variável de SSD para SSD, não existe um valor fixo, isso vai depender justamente do tipo de cache SLC, se ele é dinâmico ou estático. O estático vai ser um tamanho fixo e é esse tamanho aqui, é esses tantos gigabytes aqui que vão trabalhar de forma SLC. Ou pode ser um cache dinâmico, que esse espaço aqui ele é variável, ele pode ser hora maior, hora pode ser menor e assim por diante. Mas o que acontece? Como no nosso exemplo aqui, eu coloquei 100 GB de cache SLC, que significa que desses 1000 GB aqui, 100 GB vão trabalhar de forma SLC. Então essas células da frente, essa parte da memória flash NAND, ela na verdade ela é desse tipo aqui, armazena 3 bits por célula. Só que esses 100 GB aqui vão trabalhar como se fossem a SLC e vão armazenar só 1 bit por célula. O que vai acontecer aqui? Esses 100 GB têm células assim, que cabem em 3 níveis, né? Ela tem os 3 espaços ali, só que ela vai trabalhar assim, ó. Vai botar só uma informação aqui. Vai deixar de utilizar toda a densidade que ela consegue. E dessa maneira, ela vai trabalhar mais rápida. Não vai chegar a ser rápida quanto uma SLC original, mas vai ser mais rápida do que uma TLC nativa. E nos termos de desgaste que a gente falou antes, também vai ser menos prejudicial. Trabalhar com essa carga aqui com menos níveis de energia de armazenamento. E esse recurso aqui, do SLC Cache, é que faz a gente ter as velocidades que a gente vê na caixa, só que, vamos pegar um outro ponto. Se esses 100 GB aqui, que na verdade eles trabalhavam armazenando 3 dados em uma célula e agora eles armazenam um só, quer dizer que esses 100 GB aqui, eles são 100 GB, mas na verdade eles estão correspondendo a uns 300 GB no SSD. Ué, como assim, Miguel? Pensa bem, a gente tem as divisas aqui, ó. Vamos fazer que isso aqui a gente tem 6 células aqui, ó. E podia colocar 3 informações em cada uma delas. Estão vendo? Aqui a gente tem um nível de informação, ó, trabalhando em TSLC. Concorda comigo? Ó, a gente tem um total de 3, 6, 9, 18.
18 bits aqui, né? Trabalhando de modo TLC. Concorda que para mim ter 19 bits também, no modo SLC, eu teria que ter mais células então, para compensar? Ó, agora ficou só 6 aqui, ó. Então eu tenho que usar mais células do meu SSD. Vai ocupar mais espaço. Ó, usei mais, ainda não chegou lá. Agora que chegou em 9. Então tem que duplicar mais uma vez isso aqui, essa tabela toda. Ocupa mais células e tem a mesma quantidade de informação. Então esses 100 GB de cache que trabalham muito rápido estão consumindo mais gigabytes do SSD em si. E Miguel, mas então vai faltar uns gigabytes aí do SSD, cara. Eu comprei 1000 e veio só 700. Tô me enganando. Eu tô brabo, mano. E aqui que entra a questão do vídeo, que a gente levantou essa questão. Por que quanto mais gigabytes a gente coloca no SSD, ele vai perdendo a velocidade? É porque no começo ele utiliza esse SLC Cache que trabalha dessa forma aqui, que opera mais rápido, ele armazena menos, mas no espaço físico do SSD ocupa mais. E conforme a gente for completando, a gente vai conseguir utilizar esses 300 GB. Conforme assim a gente for escrevendo arquivo de maneira sequencial e for enchendo esse SSD aqui, o controlador do SSD vai reorganizar as informações nos chips Flash NAND. Esse cache SLC ele vai diminuir de tamanho para justamente liberar mais espaço para uso e naturalmente aí a gente vai ter as velocidades do TLC, do tipo nativo. Vai ter a velocidade nativa, que geralmente não é a velocidade que tem na caixa que o fabricante coloca. É aí que abre parênteses, o fabricante coloca, que a velocidade chega até tal, ou seja, ele pode bater a velocidade lá, mas não necessariamente a velocidade é só aquela ali. Deu para entender? Espero não ter complicado. Vamos ver alguns exemplos na prática aqui, que o teste acabou. Estamos aqui na bancada, tem o Delta Max aqui rodando, já fiz o teste dele. O programa que eu utilizei para testar é o programa Iometer. Ele tem essa interface aqui. Foi feito um teste de 32 minutos nesse SSD aqui e um teste de 17 minutos no NVMe que a gente viu mais no início do vídeo. E o que é esse teste? É um teste de gravação de arquivo sequencial até preencher 100% a capacidade de armazenamento dos SSDs. E aí com isso, a gente tem esse gráfico XY, onde esse eixo Y mostra a velocidade em megabytes por segundo que o SSD estava gravando, e aqui no eixo X a gente tem a quantidade de gigabytes gravados, que vai de 0 GB até completar 1000 GB. E aí a gente tem esse gráfico aqui, esse desenho para entender. E olha só, no começo do teste do SSD, ele começou trabalhando lá, gravando arquivos numa velocidade de 5100 megabytes por segundo. Mas chegou um momento em que despencou isso aqui. E é bem quando atingiu uma quantidade de gravação de 108 gigabytes por ali. Então bateu 108 GB de gravação, caiu a velocidade. Isso quer dizer o quê? Que preencheu todo o espaço do SLC Cache. Então começou a gravar na parte que é só TLC, como a gente viu no quadro anteriormente. E aqui despencou a velocidade. E a nossa grande média ficou na base de 1100 megabytes por segundo operando. Tá vendo? Em 70% aqui do espaço ficou na base de 1100 megabytes por segundo. E vocês vão reparar que tem mais uma outra coisa aqui de diferente, ó. Que tem mais uma queda ali no fim. Pô, Miguel, mas o que é isso aí? Esse aqui é o fenômeno chamado de data folding. É um dos termos para chamar. Que é o que, galera? Lembram que o cache LC ele é de 100 GB, mas na verdade ele ocupa mais gigabytes no SSD. Chegou um ponto aqui que na gravação de arquivos estava enchendo, olha, ó, em 800 GB, ó. Então ele estava precisando de mais gigabytes para gravar, mas não tinha mais espaço, porque os 100 GB lá da frente eles ocupam mais. Nesse momento, o controlador do SSD ele tem que começar a reprogramar essas células de cache SLC para voltarem a ser células normais TLC. E por isso que cai mais ainda a velocidade, porque além de estar gravando novos arquivos, ele tem que se dar o trabalho de pegar essas células de cache aqui e retransformar elas para o modo normal, para liberar o espaço e assim completar a gravação de 1000 GB. Então são duas cascatas aqui, são duas quedas de performance que a gente tem. E é algo normal, é algo que realmente todo jeito de trabalhar do SSD, todos eles vão ter esse fenômeno. Agora um ou outro pode ter um impacto menor ou maior. Isso aqui vai variar, né, em fabricantes e modelos. E olha só, na parte final ele ficou numa média ali de uns 600, 700, 900 megabytes por segundo. É, uns 800. Interessante, né? Agora, lembrando, esse aqui foi um teste de gravação sequencial. É como se eu pegasse um vídeo que tivesse um tamanho de 1000 gigabytes e colocasse dentro do SSD. Ele ia ficar gravando, passando, até preencher tudo. Ou seja, não dá folga para o controlador fazer outras maracutaias que ele pode fazer no dia a dia normal, que é o que, por exemplo? Ah, vou gravar um arquivo ou baixar um jogo. O jogo tem 20 GB. Ok, então ele vai fazer a gravação do jogo, mas não vai chegar a bater os 100 GB de SLC Cache, né? Então ele vai ficar operando numa velocidade máxima dele e depois que terminar essa gravação do jogo, sem a gente saber, o controlador do SSD, ele pode realocar essa posição dos arquivos do jogo
para tirar aqui dessa região de SLC Cache e passar para uma região de TLC. Então ele pega isso aqui, vai custar de uma performance do SSD em segundo plano, mas ele vai tirar esse dado daqui e vai passar para cá, para liberar de novo esse espaço para futuras gravações e a gente ter velocidades altas sempre em novas gravações, né? Só que a partir do momento em que a gente chegar, por exemplo, em 800 GB de armazenamento, aí não tem escapatória. Aí ele não consegue fazer esse jogo porque justamente não tem espaço sobrando para fazer isso. Essa transição de arquivos. Ok, isso aqui foi desse SSD NVMe aqui. Agora a gente vai ver do SATA. Aqui está o gráfico do SSD SATA. Os dois são de 1 TB, tá? Esse SATA começou o teste lá numa velocidade ó, de 525 MB, dá para dizer, né? 520 MB por segundo. E logo teve a queda, ó. Ou seja, um espaço de cache SLC pequeno, né? Eu consigo até ver aqui na planilha quantos gigabytes ele gravou até sair desse cache SLC. Ele gravou 12 gigabytes. E depois já caiu a velocidade e ela ficou numa média aqui interessante, na faixa de 490, variando aqui na verdade. Ó. A velocidade ficou de uns 415 até 490 megabytes por segundo, até preencher todo o SSD. Esse aqui dá pra ver que ele já não chegou a ter duas grandes quedas, né? Foi só uma. Um momento ou outro aqui ele dava uma pendida aqui, né? Mas no geral ficou numa média ali de 400 dá pra colocar uns 460 talvez, 470 megabytes por segundo. Basicamente é isso aí para o vídeo de hoje, a explicação final, né, do porquê que a velocidade do SSD reduz conforme enche, ele vai enchendo com gigabytes. Que na verdade essas velocidades que a gente tem aqui, que são anunciadas, são velocidades no modo de operação SLC Cache, que não é uma velocidade nativa da memória flash NAND que está no SSD. Então, quando passar aquele tamanho ali, quando chegar a um ponto de consumo de densidade X, esse recurso vai ser desabilitado ou vai ser extremamente reduzido e aí vai cair a velocidade. Um ponto muito importante para esse vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer ao Gabriel, que é o detetive virtual de SSDs. Ele tem um nome bem definitivo assim mesmo, tá aparecendo aí para vocês aí, ó. Inscrito no canal, você me aparecendo nas lives e ele entende muito de SSD, galera. A gente conversou no WhatsApp, trocou muita ideia e ele contribuiu muito para a criação desse vídeo de aqui, então eu não tenho que levar os créditos sozinho sobre isso aí, ok? É o cara aí que manja demais. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E com isso aí o vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado pela força, pela presença de sempre. Tem mais vídeo de SSD chegando aí, outros aspectos. Então se gostou, quer aprender mais ainda? Se inscreve, se junta aqui e fica ligado. Mas é isso aí, obrigado pela força, pela presença de sempre. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!